muito, mas sou uma levita na casa do Senhor, esposa desse homem maravilhoso, mãe do Benjamin e da Estela, uma 12 da pastora Sil. E hoje eu estou aqui incumbida de trazer a palavra do Senhor. E assim como eu ministrei o louvor na última quinta antes de ficar quase sem voz, talvez no seu coração ou até mesmo no meu, a gente pense, né? Ah, mas tá ruim, a voz não tá boa. Mas o Senhor, Ele me fez para a honra e glória do seu louvor. Então, se eu trabalho no dia que eu estou doente, se eu sou mãe no dia que eu estou doente, se eu sou filha no dia que eu estou doente, eu também sou serva no dia que eu estou doente. E tudo que nós fazemos não é para a nossa honra, não é para a nossa glória, mas é para a honra e glória do Senhor. O Senhor, Ele não vê como o homem vê. O Senhor, Ele vê o que está dentro do meu e do seu coração. Aleluia, Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Senhor, neste momento, ó Deus, eu te entrego, Senhor, a minha vida. E eu te entrego a vida da tua igreja, Senhor. Pai, que não seja a minha voz, que não seja eu, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que nesta noite, Senhor, a tua palavra revelada venha ser colocada no coração dos teus filhos, ó Pai. E aquilo que precisa, Senhor Jesus, ser trazido, ó Pai, que o Senhor venha trazer sem nuvem, sem mácula, sem, Senhor Jesus, ó Pai, impedimento, ó Pai. E que, Senhor Jesus, os nossos ouvidos e os nossos olhos e o nosso coração e sejam, Senhor Jesus, sensíveis, ó Pai. E, Senhor Jesus, ó Pai, sejam terra fértil, ó Deus, para que caindo a boa semente, Senhor Jesus, ela germine no seu tempo certo, dê o fruto, Senhor Jesus. Pai, toma, Senhor Jesus, neste momento a minha voz, ó Pai. E que toda falha, Senhor Jesus, não venha, Senhor, impedir que a tua palavra seja ministrada neste altar, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Crônicas 24, o 4 e o 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus. Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: e depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Na outra Bíblia, que volta para mim, Lucas. Essa mesmo. Depois disto, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Pode prosseguir. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: sai pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vos apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. Diga comigo: porém os levitas não se apressaram. Pode se aceitar. Dê glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Embora eu enfatizei, os levitas não se apressaram, esta não é uma palavra só para nós levitas, amém? Esta palavra é para todos nós como igreja. Vou ser verdadeira diante do altar do Senhor, porque o Senhor me entregou essa palavra de sexta para sábado da semana passada. Eu perdi o sono porque na sexta-feira eu fui ao hospital, tomei alguns remédios
E eu cheguei em casa, foi só o tempo de eu tirar a roupa, colocar a bolsa do lado. E do jeito que eu estava, eu caí no colchão e fiquei. Tanto é que o Sidney dormiu no sofá, coitado, porque do jeito que eu fiquei na cama, não tinha como ele deitar. E aí na madrugada, 3:30 da manhã, o Senhor me fez acordar. E quando eu acordei, eu já tive algumas experiências com o Senhor. Mas quando eu levantei, eu fui, tomei banho, e o Senhor começou a falar comigo. E aí eu sentei na cozinha. E quando eu sentei na cozinha, eu abri a Bíblia. E foi como se a voz do Senhor, como fonte de muitas águas, me levasse até 2 Crônicas 24. E eu escrevi toda a ministração de uma forma muito rápida. Muito rápida. E isso não tinha ainda acontecido comigo. Só que eu escrevi, e a pastora ela dá para nós, né, a escalinha lá, bem antes, assim. Eu então mais antes ainda que eu faço a escala, né, a agenda. E eu tinha esquecido que eu iria ministrar a palavra principal. E eu fui moldando a palavra do Senhor conforme o que eu achava do meio para o final, com uma palavra de prosperidade. Porque eu falei, nossa, se encaixa muito numa palavra de prosperidade. E aí depois que eu já estava lá, já era 5 horas da manhã, estava lá e tal, eu falei assim, nossa, deixa eu ver quando que eu ministro. E aí estava lá, que era aqui hoje, mas era a palavra principal. E eu falei, o Senhor me deu uma palavra, então eu tenho que procurar uma outra para ser a palavra principal. E eu procurei. E eu comecei a escrever, e eu parei, e não vinha mais nada. E aí essa semana toda eu coloquei louvor, eu ouvi ministração. E eu falei, Senhor, eu preciso da palavra. E aí ontem, enquanto eu estava no colchão e ouvindo ministrações e tentando mudar a palavra, o Senhor falou para mim, filha, eu já te dei a palavra. De uma forma como nunca antes. E o mais engraçado é que o tema desta palavra é: quando o Senhor dar uma ordem, faça. Como a Renata falou, né? Corta primeiro aqui e corta mesmo. Porque quando o Senhor nos entrega algo, nos manda fazer algo, nos entrega um chamado, a nossa primeira resposta, a nossa primeira devolutiva para Deus é dizer agora não. É dizer eu não estou preparado. É dizer escolhe outra pessoa. Deixa outro ir no meu lugar. E o Senhor está nos dizendo nesta noite: quando eu te der uma ordem, faça e faça rápido. Jerusalém é uma cidade considerada cidade santa, pois lá foram feitas obras grandiosas e onde o templo do Senhor foi edificado e onde todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Toda vez que uma nação entrava em guerra contra Jerusalém, além de destruir a cidade, eles faziam questão de destruir o templo do Senhor. Talvez muitas coisas tenham acontecido na sua vida, aonde coisas em volta de você estão sendo destruídas. E talvez no seu coração, que é a sede das suas emoções, também esteja como os templos daquele tempo.
em ruínas. Mas Deus, Ele levanta uma pessoa para restaurar os muros, para restaurar o templo, a casa de Deus. Na palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque a partir do momento em que nós conhecemos ao Senhor, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, a partir do momento em que nós nos batizamos e confessamos a nossa fé em Deus, Ele escolheu o meu e o seu coração para morar. E muitos ainda pensam que tudo bem se eu não estiver dentro da igreja. Tudo bem se não estiver tudo bem. Mas o Senhor, Ele está dizendo nesta noite que Ele precisa reconstruir algo que foi destruído, mas é através da nossa obediência. Joás, ele é um rei que foi consagrado rei, foi levantado rei aos seus 7 anos de idade. A idade do Benjamim. Vocês dariam um reino para uma criança como um Benjamim? Por mais que seja meu filho maravilhoso, um menino de excelência, um lorde, porque é meu filho, maravilhoso. Puxou o pai. Com certeza, né, pastor? Totalmente, que não tem como não dizer. Mas nós não daríamos um reinado aos crianças. Porém, Joás, mesmo sendo uma criança, ele foi crescendo e chegou a este tempo, onde ele olha o templo do Senhor e ele fala: nós vamos reconstruir. E aí ele chama, dê um aleluia, glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Seja Deus. E aí ele chama os profetas, ele chama os levitas. E havia um homem chamado Joiada, que ficou responsável em ver se aquelas pessoas que foram chamadas para fazer aquilo que o rei tinha mandado, estava de fato fazendo. Só que ser humano é uma bênção, né? E aí, nem os levitas foram, e nem Joiada foi lá se certificar de que a obra estava sendo feita. Joás então percebeu que a obra não estava sendo feita. E não é só que ela não estava sendo feita, ela não tinha sido feita rápida. Eu sou imediatista. Então, lá em casa, quando eu falo assim: Benjamim, amor, por favor, Benjamim, pega tal coisa para mamãe. E ele fala assim: já vou. Eu já peguei, já voltei e estou sentada. Aí ele olha para mim: mas mãe, não precisa, já peguei. Amor, faz tal coisa para mim. Não fez, eu vou lá e eu faço. E o Senhor falou muito comigo nesta palavra. Porque Joás, ele não foi lá buscar as ofertas que ele mandou serem buscadas. Ele mandou que os profetas colocassem uma caixa na porta do templo e que os levitas que não tinham obedecido prontamente, todas as vezes que a caixa fosse cheia, fosse lá, pegasse e voltasse para dentro do templo. Nós cristãos, muitas das vezes
vamos dizer assim: se você não fizer, o Senhor vai colocar outra pessoa para fazer. E com muito temor, eu quero te dizer que aquilo que o Senhor te chamou para fazer, Ele pode até colocar alguém que esteja disponível no momento para trazer aquilo que Ele precisa. Mas aquilo que Ele falou para você fazer, você irá fazer. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta correr, porque se eu subir o mais alto monte, o Senhor lá está. Se eu descer o mais profundo vale, o Senhor também ali estará. O Senhor, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E talvez você, no seu coração, em algum momento, você já disse para Deus: manda outro, Senhor. Usa outro, Senhor. E talvez um abraço, uma palavra de cura, uma restauração que a pessoa precisava naquele momento, talvez o Senhor mandou uma outra pessoa, porque aquela pessoa que precisava era naquele momento. Mas a tua chamada, aquilo que o Senhor colocou que é só para você fazer, ei, você ainda vai fazer. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque Deus, Ele não mente, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende, Ele não se engana. Eu me engano, eu minto, eu erro, eu falho, mas Deus não falha, Deus não erra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por muito tempo, nós dois somos muito parecidos, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Quando Deus fala para mim, vai, eu sou aquela filha medrosa. Muitas das vezes eu obedeço por obediência mesmo, mas às vezes eu obedeço por medo. Então Deus falou, vai, eu vou correndo. Minha mãe me chama, eu vou correndo. Meu pai olha, eu já, né? O Sidney é diferente. Muitos anos ele fugiu. Muitos anos ele disse que não. E o lindo do Senhor é que quando ele subiu neste altar e começou a ministrar, eu amo ouvir muitas pessoas pregando. Eu amo ouvir a Camila Barros ministrando. Mas quando este homem sobe neste altar para ministrar, é algo que eu não consigo explicar. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele consegue fazer. Irmãos, em casa ele fala assim para mim: como que você faz? Porque você senta e você levanta e já acabou. Eu tenho que ficar lá e tal. Só que eu subo aqui, eu trouxe algumas referências bíblicas, mas ele fala numa naturalidade. Ele ministra em Apocalipse, mas ele traz coisa de Gênesis. E eu falo, Senhor, como que alguém consegue fazer isso? É o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele foi chamado para isso. Mas ele fugiu. O Senhor colocou alguém para pegar no lugar dele? Muitas das vezes o Senhor teve que colocar alguém para ministrar no lugar dele. Um dia foi lá em Toledo. Lá em Toledo. Ele ia ter a honra de ministrar. E ele disse não. E eu creio que um dia, em nome de Jesus, ele vai ter essa honra novamente. Em nome de Jesus. Mas naquele dia, ele disse não. Mas aquilo que é para você fazer, você irá fazer. Chegou o dia que ele teve que ministrar neste altar.
E foi poderoso. O Senhor, Ele tem prazer em abençoar. O Senhor, Ele tem prazer em fazer cumprir cada promessa que Ele te fez nesta terra. Aleluia, Deus. Mas Ele não tem prazer em um filho desobediente. Jesus, aleluia. O Senhor não tem prazer em um filho que questiona as suas ordens. Porque filho não questiona, filho obedece. Quem questiona é servo. Quem questiona é rebelde. Sabe o que é a rebeldia? A rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. E nós condenamos tanto um umbandista, um candomblessista. Mas quando o Senhor manda, a gente faz igualzinho eles. E o que adianta? Eu queria muito ter trazido outra palavra, mas essa é a palavra que o Senhor me entregou e Ele não me permitiu mudar. Glória a Deus. Em Lucas 19, 5 e 6, vai nos ensinar sobre Zaqueu. Aleluia. Glória a Deus. Zaqueu queria ver Jesus. E ele sabia que Jesus era diferente. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Vocês já subiram em árvore? Subir é fácil? Não. E descer com pressa? Como que desce com pressa de uma árvore? Se esborrachando no chão. Para subir, Zaqueu, gente, ele era de baixa estatura, ele era anão, pequenininho. Para subir, ele teve todo um trabalho, toda uma logística. Eu ponho o pé aqui, aí eu gancho ali e vou subir. Ele subiu. Talvez para alguns a subida seja o mais difícil. Mas quando Jesus viu ele, o que Jesus disse para ele? Desce depressa. Eu não tenho na minha memória uma imagem de eu descendo de árvore, nem subindo, assim, porque eu sempre fui muito medrosa. Mas meus filhos esses dias resolveram subir na árvore lá em casa. E descendo com todo o cuidado, a gente já se machuca, não machuca? Vai arranhar em algum lugar. Vai fazer aquela queimadura de atrito em algum lugar. Imagina Zaqueu descendo depressa. Ele não teve tempo de pensar se ele ia se machucar, se ele ia cair, se ele ia se cortar. Ele não pensou, ele não falou assim: peraí, Deus, que eu vou ver. Ô, Jesus, foi que eu vou ver como que eu vou descer. Ô, fulano, ajuda eu aqui, pelo amor de Deus, que Jesus está me chamando. Não. Ele desceu depressa. Zaqueu, ele era um homem rico, porém o seu coração era obediente, pois não hesitou em descer da árvore. Às vezes o Senhor permite algo nas nossas vidas, para que algo maior se cumpra. E em vez de nós estarmos preocupados em
que a glória do Senhor será manifestada e mostrada através de nós, nós nos preocupamos o quanto vai doer, o quanto nós iremos sofrer. Porque eu não sei se vocês já ouviram, mas eu tenho algo para dizer para vocês. Quando nós dizemos sim para o Senhor, a nossa vida não vira um mar de rosas. Quando nós nos posicionamos, a nossa vida, que a gente, como vão, ser humano, pensa assim, agora vai deslanchar. Agora vou comprar um plano. Agora lá em casa ninguém mais fica doente. Eita glória, agora vai ser de vitória em vitória. Queria saber onde está escrito na Bíblia. Porque na minha Bíblia, e eu acredito que na de vocês também, está escrito que neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu. Então, a partir do momento em que você disser sim para o Senhor, e falar, Senhor, eu quero, saiba que as lágrimas virão. Saiba que os momentos de solidão virão. Jô, mas e aí? E aí que você vai lembrar que não é o que está acontecendo, mas é a glória de Deus que vai ser manifestada através do que está acontecendo. Quando o Senhor dá uma ordem, nós precisamos segui-la imediatamente. Atos 1:4, Atos 2, do 1 ao 4. Jesus ele faz uma promessa, mas para que essa promessa se cumprisse, os discípulos precisavam cumprir uma ordem. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo sentir a presença do Espírito Santo. Eu amo escutar a voz do Espírito Santo, muitas das vezes em sussurros. E o Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo. E quando Jesus faz essa promessa aos seus discípulos, ele fez antes, né? Porque em Atos ele já estava com o Pai. Mas quando Jesus diz, ficai em Jerusalém, e lá em Atos 2 se cumpre a promessa que Jesus fez. Houve 2 discípulos que antes disso tentaram caminhar para lugares que não eram para caminhar. Pedro tentou voltar a pescar. Sabe, às vezes alguma coisa dá errado na nossa vida e nós queremos voltar para o nosso lugar de conforto, voltar para aquele lugar onde a dor era menor. Às vezes nós queremos desistir, porque talvez a dor esteja um pouco forte demais, porque talvez o momento em que você esteja passando seja um momento em que você se sente só. Porque no primeiro amor todo dia é dia de cultuar ao Senhor. Mas depois que passa um momento, quando vem a primeira tribulação, nós pensamos, eu não vou mais não. No domingo meu esposo virou para mim e falou assim, como eu vou ministrar?
que no fundo da minha alma eu falei para ele, eu não sei. Porque eu também não sei como todos os cultos eu subo naquele altar para ministrar. Enquanto eu ministrava, preparava essa palavra, o Senhor, eu perguntei para o Senhor, fiz uma pergunta para o Senhor. Por que o Senhor me expôs? Porque é fácil obedecer ao Senhor quando eu estou aqui em cima do altar e eu estou forte ministrando. Mas é muito difícil, como naquela quinta-feira, eu subir no altar e o Senhor me expor. O Senhor expor as minhas lágrimas. E não foi só uma vez, porque depois daquela quinta-feira o Senhor me expôs mais umas 2 vezes em cima do altar. Jô, como assim? Eu perguntei para o Senhor. Quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, ela ia saindo. E aí, Jesus exclama no meio da multidão: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Jesus, Deus, Ele vai fazer, Ele vai operar, mas se Ele permitir um momento de dor, Ele também vai permitir um momento de exposição, sabe para quê? Porque se em todos os momentos que eu subir neste altar, ou na sua vida, você demonstrar que está tudo bem, não estando tudo bem, as pessoas não vão entender a grandeza do poder do teu Deus. Porque eu subir neste altar, estando tudo bem ou não, eu continuo sendo adoradora. Mas tem pessoas que olham a minha vida e sabem como está o meu trabalho, e sabem como está a minha vida financeira, e sabem como está o meu carro, e quando veio neste altar, exposta pelo Senhor, faz a mesma pergunta que o Sidney fez: como eu vou ministrar? Como é que a pastora consegue ministrar? Como foi que ela conseguiu, depois de enterrar o seu pai, vir dar aula numa escola de líderes? Como é estar dentro deste lugar quando Deus não faz aquilo que eu quero? Como é adorar a este Deus, mesmo que Ele me diga não, porque o não dele é o sim que eu preciso? Aleluia. Como é obedecer a Deus, mesmo quando Ele fala não para mim, e eu preciso obedecer depressa, porque eu sou filha, e filho entende que não questiona o pai. Glória. Como é? Lá em Apocalipse 21, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Apocalipse 21. Nós vamos ler ele. E eu quero que você preste muita atenção. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E eu que estava sentado, e o que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprindo. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei fonte da água viva. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Presta bem atenção. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e me mostrou a grande cidade, a Santa Jerusalém, que Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado da nascente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente.
E nela havia um templo, porque o seu templo e nela não havia um templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, porque nela resplandece a glória de Deus. Aleluia. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz. E os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação, e nem mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe quem obedece? Nesta terra terá sim a prosperidade do Senhor. Nesta terra terá sim a honra do Senhor e de homens. Mas o dia que se findar esta terra e o Senhor vier buscar a sua igreja, naquele dia não entrarão os filhos rebeldes. Não entrarão. O Senhor, Ele nos ama como Pai. O Senhor, Ele se assenta na mesa como Pai. O Senhor, Ele te chamou como Pai. Ele te escolheu como Pai. Ele tem cuidado de você como Pai. Ele tem te sustentado como Pai. Mesmo embora muitas das vezes você não esteja vendo Ele como Pai, Ele é. Mas vai chegar um dia que Ele não vai ser o nosso Pai. Vai chegar um dia que Ele vai ser o juiz. E por enquanto o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E enquanto o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nós estamos batendo o nosso pé. Nós estamos dizendo para Deus desta forma: não. Desse jeito não. Não foi o que eu pedi, ei. Por acaso o seu pai só te dava o que você pedia? Ou ele te entregava aquilo que você precisava? Não espere chegar no dia em que Deus será juiz para se lembrar que você é filho. Os levitas, eles não obedeceram prontamente. Eles demoraram. E eu me pergunto, quantas vezes aquela caixa não foi cheia? Quantas vezes eles não tiveram que sair e voltar para dentro do templo? Não era mais fácil ter feito um caminho só? Dois, né? Um de ida e um de volta. Era muito mais fácil. Mas eles optaram em fazer várias vezes o mesmo caminho. O Senhor, Ele está abrindo os nossos olhos nesta noite para dizer: eu te chamo de filho, mas você não me tem colocado como Pai. Me coloque como Pai. Me obedeça como Pai. Eu sou o Senhor, eu sou o todo, eu sou.
Obedeça ao Pai. Queremos muito um Deus justo e fiel. Mas esquecemos que para exigir algo, primeiro temos que ser o que queremos ter. Abre lá para mim em Provérbios 28, 2. Meu grupo de louvor já pode subir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes. Mas por um sábio e prudente, a ordem é mantida. Quando nós somos rebeldes, nós alteramos todo o plano do Senhor. Aquilo que era para ser cumprido em poucos dias, passa para meses, anos. Mas quando nós somos fiéis e obedecemos a Deus, o tempo da promessa se cumpre no tempo que tem que se cumprir. Se Deus te mandou fazer algo, faça. Ele não vai mandar outro para fazer o que é para você fazer. Ele não mente. Ele não se engana. Ele quer e vai te levar a fazer parte das grandes obras dele. Mas você precisa obedecer. Eu preciso obedecer. Se o Senhor quer te expor, deixa o Senhor te expor. Se o Senhor quer te deixar no anonimato, deixa o Senhor te deixar no anonimato. Se Ele te chamou para ministrar, suba para ministrar. Aleluia, Deus. Se Ele te chamou para cantar, cante. Mesmo que isso não seja aquilo que você quer. Porque quem planta a boa semente, chorando, voltará com os seus feixes. Salmo de Jesus. Pode se colocar de pé. O Senhor, Ele tem visto. O Senhor, Ele sabe tudo que você tem plantado com lágrimas. O Senhor, Ele sabe, Ele sonda, Ele é Deus, foi Ele que permitiu. Tem um louvor que diz que eu permiti o vento para te provar. Mas não foi o vento, Deus, é uma tempestade. Ei, o Senhor permitiu. Mas está doendo, Jesus, ei, mas foi o Senhor que me permitiu. Ele é Deus, Ele é Pai. Ele tira as coisas do lugar, Ele coloca onde Ele quiser. Você pode olhar para você e não se achar digno, ou você pode olhar para você e dizer: Deus, eu sou apenas uma criança. Mas eu quero te dizer que das crianças que saem no perfeito louvor, e se nós não estivermos com o coração igual de uma criança, o que nós acabamos de ler em Apocalipse 21, nós não veremos. Nós não veremos, não é pelas ruas de ouro, não é pela cidade, é pela glória de Deus. Não é pelo dinheiro, não é pelos bens,
Senhor, Ele é teu Pai. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada pela tua palavra revelada, Senhor. Me perdoa, Senhor, se em algum momento eu disse algo que não era para falar. Me perdoa se em algum momento, ó Deus, eu transmiti aquilo que não estava em teu coração. Mas, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que toda palavra dita debaixo da tua autoridade, debaixo do teu senhorio, Senhor, que ela germine e que ela dê fruto, Senhor. E que seus filhos continuem com esta palavra no seu coração e na sua mente, até que o Senhor volte. Eu te agradeço, Senhor, e eu te louvo, e eu te exalto, em nome de Jesus. Amém. Aplausos.